Começando o encontro, lembrando que o encontro abre um espaço para, primeiramente, a gente ficar mais presente, se possível, se colocar toda a sua atenção apenas e tão somente aqui, né? E se desvencilhando, se desligando, na medida do possível, né, dos demais eventos que eventualmente possam estar acontecendo em volta. Então, enquanto ele se dá de uma forma melhor, mais fluida, pela soma de todas as nossas presenças. Então, é importante a gente não estar fazendo outra coisa, né? Eu sei que às vezes é a única hora que a gente tem que fazer outra coisa, então deixa o encontro aberto e vai fazendo outra coisa, né? Tudo bem também. Mas é o que eu preciso da coparticipação de todos, né? E isso exige um estado de presença, né? Acho que não tem outra maneira de dizer isso. Onde você está absolutamente conectado consigo mesmo, conectado com as outras pessoas presentes, conectado comigo, conectado com seu guia, seu mestre, com o divino, porque não é o encontro social. Então, o que a gente faz aqui é uma atividade de exploração, de investigação e de descoberta. Só que é uma coisa tão subjetiva, tão sutil, que é preciso, vamos assim, um certo esforço para você ficar um pouquinho mais dentro de si mesmo e um pouquinho menos envolvido com o que está se passando fora de você. Os estímulos para que estejamos boa parte do tempo absorvidos e distraídos, né, com tudo mais que acontece, são muito grandes. É uma luta constante. Tá? Nós vamos respondendo às situações de uma forma automática, vamos reagindo, né? Vamos tendo que resolver uma coisa ou outra. Às vezes a gente está se sentindo bem, boa parte das vezes a gente não está se sentindo bem, né? E aí a gente arruma outra coisa para fazer, assume outro compromisso, outra responsabilidade, outro dever, o que seja. E o que a gente resumidamente faz aqui é como a gente também vive a vida. Então são dois exercícios, né? Um é a prática da presença. Não gosto muito de falar prática, né? Mas é o praticar, o praticar pelo esforço, né? Que significa você trazer foco, trazer atenção ao que está acontecendo de uma forma muito disciplinada, né? Outra coisa é não deixar que os fatores que estejam te distraindo, te chamando a atenção, ocupem a sua atenção mais do que precisa. Isso não é só aqui no encontro, não. Isso é como a gente vive a vida, como eu já disse, né? Como nós poucas vezes estamos bem, né? Muita gente raramente está bem, outros estão bem por um período de alguns minutos, outros estão bem por algumas horas, quem sabe um dia inteiro, de vez em quando, né? Mas boa parte do tempo nós não estamos bem, em todos os sentidos, né? Então, tudo aquilo que possa ser útil para nos distrair desse mal-estar, né, a gente usa. Todas as distrações, às vezes até criadas por nós mesmos, né, aparentemente funcionam. Funcionariam se o mal-estar, né, fosse embora. Talvez até ele vá, né? Mas pode ser que ele volte daqui a 1 ou 2 dias de novo. Aí novamente você vai ter que buscar uma distração
algo com que se ocupar, para não sentir o que você está sentindo e não quer sentir. Então esse convite que eu faço aqui no início é uma prática, né? Porque eu também gostaria que você deixasse de fazer outras coisas que você eventualmente esteja fazendo. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que quando nós nos reunimos virtualmente, né, onde eu nem sei quem está aqui, a não ser pelos que se manifestam aqui com seus nomes, né, dá um oizinho e tal, mas quem, de forma geral, eu não sei quem está aqui. Eu não vejo vocês. Né? Vocês têm como me ver, eu não tenho como vê-los. Então, exige de mim também uma concentração que é natural, né? Onde eu estou falando praticamente olhando só para o meu monitor, né? Só sentindo que vocês estão juntos. E é isso que faz o encontro acontecer. Né? É subjetivo, mais ou menos, não tanto. Né? Não tanto. Como eu conheço boa parte dos que estão aqui, pelo menos os que deram oi, né? Eu já me sinto bem acompanhado, né? Dos amigos. E me sinto acompanhado também, bem acompanhado, por aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Né? Mas a hora vai chegar. Né? E para mim é muito legal. Às vezes eu viajo, vou fazer uma Horas Meditation, participar de algum evento, e a pessoa, muita gente, vem me dar um oi, você tu te vejo, né? Te vejo nas terças-feiras, né? E é muito legal isso, né? Porque eu não faço ideia das pessoas que estão junto no encontro. Né? E então muitas vezes eu tenho essas boas surpresas. Da mesma forma, eu vivo lembrando aqui, esse encontro ele é gravado, ele sobe para o YouTube, amanhã ou depois, e depois ele é bastante visto também, bastante acessado. Né? E então a gente tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo, de cuidar um dos outros, e também de deixar algo bonito para quem vai entrar depois, num outro dia, num outro momento, né? E desfrutar das coisas que a gente conversou aqui, né? Explorou aqui. E aí, quanto mais junto a gente estiver, quanto mais presente a gente estiver, melhor. Fazer esses encontros já faz uns 8 anos. Eu fazia uma meditação inicial, né? Que levava aí uns 10, 15 minutos, né? E roubava um certo espaço do tempo. Né? E para a gente aproveitar melhor o tempo, eu procuro falar cada vez menos aqui no início, né? Me limito no máximo, né? A não falar demais, me policio um pouquinho, e para dar tempo também de vocês encontrarem, né, as suas questões e verbalizá-las, né? Colocá-las aqui por meio do chat. Então, o encontro está aberto. Desde já, fiquem à vontade para colocar qualquer pergunta que desejem que seja explorada aqui. Tá bom? Às vezes é legal, para mim também, facilita bastante quando você me manda já durante o dia, né, uma pergunta por e-mail. Né? Faz muito tempo que ninguém faz isso. Aí eu já encontro um lugar por onde começar. Né? Eu já leio a pergunta, já vou buscar um caminho para responder, e eu gosto de iniciar já o encontro respondendo a pergunta. Então, lembre-se que é possível fazer isso. Né? Assim, no mesmo dia, assim, né? Hoje, né, na terça-feira, se tiver alguma questão que gostaria que eu colocasse, já, né, fique à vontade para mandar um e-mail. O endereço também está divulgado nas orientações e na página aqui do livestream e tudo mais. Tá bom? Eu
eu só comento aquilo que vocês colocam na medida do possível, né? E eu lembro que o tempo é curto, então não demore muito para postar o que vocês gostariam que eu comentasse aqui, tá bem? Eu gostei muito de uma frase que foi postada hoje aqui no site do Oneness Brasil e nos demais grupos, uma frase de Bhagavan, que eu gosto muito. Eu vou ler a frase e depois eu te respondo, tá bom, Cíntia? É uma contemplação que é colocada diariamente. Vocês podem receber pelo celular, podem receber por grupo, podem receber por e-mail. E todo dia tem uma frase. A de hoje diz o seguinte: unidade é um estado de consciência onde aquele que vê, o ver e o que é visto são uma única e mesma coisa. Sri Bhagavan. E então essa é uma frase a ser contemplada, né? Não é uma frase para ser entendida. E ela diz respeito a um, digamos assim, ela diz respeito ao processo de despertar em consciência, né? É uma realização que deve acontecer com cada um de nós. Realização não é entendimento, né? Realização é você materializar internamente algo que vai além do entendimento intelectual, né? É quando o ensinamento o ensinamento passa a ser parte de você. Não é algo que veio de fora, que você processou mentalmente e entendeu e arquivou em algum lugar da memória, ou por escrito, ou de outra maneira, algum registro, né? Não. O ensinamento, quando ele permite, né, quando você tem a possibilidade de contemplá-lo e compreendê-lo, que é diferente de entendê-lo, ele se torna uma chave fantástica para você, no caso desse ensinamento em especial, facilitar o seu despertar, né? Então depois eu vou ler de novo. Oi, Cíntia. Sobre moksha. É pedir ou mandar moksha? Existe alguma orientação específica? Uma oração? Existem várias coisas, Cíntia. Moksha significa o ir para a luz, né? Unir-se com Deus, fundir-se com a consciência superior. Então, quando a gente testemunha, né, uma pessoa desencarnando, ou porque a gente está ali, ou porque ficamos sabendo, né, de alguma pessoa próxima, normalmente, né, a família, alguém que seja um pouco mais esclarecido, um pouco mais consciente, um pouco mais espiritualizado, faz o pedido de moksha. Ou seja, você pede para aquela pessoa, para aquele ser, né, aquele ente querido, aquele amigo, aquele membro da família, ou alguém né, que acabou de deixar o corpo, que ele seja encaminhado para a luz, né? Então a gente pede moksha. O pedido ele é feito porque quanto mais pessoas, como em tudo que a gente faz, né, se colocam em oração, né, ou intencionam, visualizando aquela pessoa se desligando, né, e seguindo o seu curso, o seu rumo em direção à luz, tá? Mais fácil é o processo dela. Então, a princípio, as pessoas, né, quando fazem esses pedidos nos grupos dos doadores de Diksha e dos trainers, porque quando um grupo de pessoas, sabendo disso, né, intenciona uma prece para aquele que acabou de desencarnar, facilita esse momento de
trânsito, né? De transe de um estado para outro estado e para outros estados. Por isso que a gente pede moksha, né? Quando alguém falece, quando alguém deixa o corpo. Agora, a intenção, ela é como uma prece que a gente faz, né? A gente pede para a pessoa, né, ir para a luz, né? E ela vai ouvir isso, né? No estado que ela está, ela vai receber essa guiança daqueles que permanecem aqui. Então é assim que funciona. Existe um processo que eu ofereço, eu e outros trainers avançados oferecem, que se chama processo de liberação dos antepassados, que tem algo semelhante, né? A gente faz um processo para também facilitar o acesso das pessoas que já deixaram muitas vezes o corpo há muito tempo, né? Mas que elas se encontram de alguma maneira presas em alguma dimensão, nem sempre um lugar bom de estar, né? Então o processo de liberação dos antepassados, a gente também, aí sim, né, tem um processo específico, tem um ritual que se faz, tem uma série de coisas que é feito para que aquela pessoa encontre uma motivação para seguir adiante na jornada existencial dela, já desvinculada, desidentificada e livre do seu corpo físico. Então, as duas coisas existem, né? Então, para conduzir esse processo, tem algumas pessoas que têm esse preparo para isso, né? Eu sou uma delas, de vez em quando eu faço. Mas, se você souber, né, de alguém que deixou o corpo, né, e quer colocar ou manifestar um pedido de moksha, você o faz, né, para os grupos de doadores de Diksha, né, o da Awareness Brasil, ou, né, pelos grupos do WhatsApp, do Telegram, enfim, os grupos onde os doadores de Diksha se reúnem para atender essas solicitações também. Tá bom, Cíntia? Isso a gente também explora nos cursos, ou nesse processo em especial, porque, lembrando, né, nós não estamos separados de ninguém, né, não estamos separados de coisa alguma. Então, ainda mantemos fortes laços, fortes vínculos com aqueles que nos antecederam, com os nossos antepassados, né? E então é importante que eles estejam bem para que a gente também esteja bem. As coisas não estão separadas, como eu já disse. Então, se você tem ainda alguém, um membro da sua família, um antepassado, que não foi embora, né? Num bom, né, se sentindo bem, né? Possivelmente o mal-estar que ele sente ou sentiu na época que ele deixou o corpo afeta os demais membros da família, né, por algumas gerações ainda, né? Então, no processo de liberação dos antepassados, a gente trabalha em 7 gerações para trás, uma vez que o que aconteceu com os membros da nossa família, né, até as 7 gerações antes da nossa, ainda nos afeta também. Então, é um dos aspectos que a gente trabalha, porque nós não estamos separados daqueles que vieram antes, né? Nem um pouco. E se a gente está buscando crescer como ser humano, está querendo crescer em consciência, está crescendo, está trabalhando no sentido de ter uma vida mais plena, mais próspera, mais abundante, é importante cuidar também daqueles que vieram antes, né? Então o pedido de moksha também tem essa razão, né? A gente pede, né, intenciona pela pessoa que foi, sabendo que isso também é uma forma da gente trazer não só
para a pessoa que foi, como também para aqueles que estão aqui ainda, que estão vivos, né? Os demais membros da família, as demais pessoas que têm algum vínculo, também uma abertura em suas vidas, porque tudo afeta todo mundo sempre, né? Como eu sempre lembro aqui. Os trabalhos da Oneness, né, é sempre muito bonito, né? Uma das coisas que sempre me chama a atenção no bom sentido, que nunca algo é trabalhado no sentido restrito, né? Você está apenas cuidando só de você. Nós somos sempre lembrados que nós não estamos sós, existencialmente, né? Mesmo que muitas vezes a gente se sinta sozinho, né, sozinha, nós fazemos parte de algo maior, né? Eu comecei lendo a frase aqui, posso repeti-la daqui a pouco, sobre o que Sri Bhagavan fala sobre unidade, né? E a referência, né, são várias formas em que os ensinamentos apontam sempre para a mesma coisa, para a gente entender, né? E na relação com os membros, né, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa empresa, do nosso país, do nosso planeta, né? Ninguém está separado de coisa alguma, né? O que quer que esteja acontecendo em qualquer parte do planeta está nos afetando, né? O Osho costumava dizer de uma outra forma, né? Ele dizia assim, né, que um outro jeito de falar a mesma coisa, né? Ele dizia que uma simples folha de grama, né, se ela deixa de existir, todo o universo sente falta. Esse é o Osho. Então, tudo faz parte, né? Tudo, todas as coisas e todas as pessoas fazem parte de uma coisa só. É que a gente tende a entender isso, né? Compreender isso conceitualmente. Mas a gente ainda se percebe como uma entidade separada do resto, né? Da humanidade, do resto da existência. Então os mestres sempre apontam para isso, de um jeito ou de outro, né? E em algumas culturas a manutenção, a inclusão dos antepassados, né? Já falei isso várias vezes aqui, né? Como sendo parte, né, deste grupo, desta família, né? Mantendo vínculos de afeto, mantendo vínculos de amor, né? Com pessoas com as quais eles tiveram incríveis momentos, né? Bons e ruins de vida, e aprenderam as suas lições, às vezes não, né? Então, tudo que se faz para curar e para cuidar de tudo que nos cerca é parte da nossa caminhada espiritual, é parte da jornada. A gente cuida de si mesmo, sim, sabendo que o tal do si mesmo é ilusório também. A gente cuida de si mesmo porque a gente se percebe como sendo uma coisa só. No entanto, nós somos muito mais do que apenas nós mesmos. E isso inclui, né, gente que já foi, e inclui gente que ainda vai chegar, né, ou que está chegando, como são as crianças. Então, a Oneness sempre cuidou de tudo, né? Uma vez Sri Bhagavan escreveu um projeto, né, de lugar perfeito, né, a ser desenvolvido por nós, né, que seria um lugar que tenha, né, um aeroporto existencial, né, um lugar que seja perfeito para você chegar na Terra, né, receber o seu corpo, se desenvolver como pessoa, né,
e depois seguir a sua jornada, né? Seguir adiante. Então é a chegada e a partida, né? O lugar perfeito é esse onde você é cuidado nesses dois momentos bem chave, né? Que é chegar aqui na Terra e depois seguir adiante, né? E o pedido de moksha também nos remete a isso, né? Para que a gente tenha uma boa jornada de retorno, né? À fonte, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Em algum momento do nosso estar aqui, né? Do nosso existir. Então é muito bonito porque cada mestre usa a sua linguagem, sua metáfora, né? O seu jeito de alguma forma fazer com que a gente compreenda isso, né? Depois passa a viver de acordo. Viver de acordo quer dizer você não esquece, né? Você não se sente só, você não se sente separado, você não age de forma isolada. Você sabe que cada gesto seu, cada ação sua, cada atitude, cada pensamento, afeto coletivo, nada do que você faz, nem mesmo pensar, deixa de causar algum impacto em algum lugar, em alguém ou em alguma coisa. Tudo que a gente faz, tudo, quer seja expressando, né, um pensamento para o universo, quer estando sendo afetado pelos pensamentos que estão presentes em volta, né? Às vezes nem sempre positivos, né? Então somos facilmente atingidos pela violência, né? E facilmente também, mas hoje no Brasil, né, a gente tem uma volta às armas, né? Todo mundo tem uma arma em casa e se sentir no direito de fazer uso dela, se for, né, às vezes necessário, às vezes não, né? É uma coisa que me chama a atenção. E as pessoas talvez não sejam participantes do encontro como esse, né? Talvez vivam ainda num estado de consciência diferente. Espero que mude. Mas são tantos processos kármicos, né, que você também gera quando você tem uma postura, vamos dizer assim, né, onde a violência se justifica dentro de você para que você sinta menos medo. E isso é bem forte, né? É bem forte. Só um exemplo, né? Uma coisa que me chamou a atenção hoje, eu acompanhando aí a trajetória, né, das leis que de certa forma regem, né, o nosso comportamento, que é diferente de um país para o outro, né? Mas o Brasil sempre foi um país da paz, né? Pelo menos nós não entramos em guerra, né, com tanta frequência quanto outros países. E temos nossas questões internas, com certeza. Mas somos de natureza, nós somos da paz, né? O brasileiro é um povo da paz, né? E então eu estou observando, né, como é que no coletivo alguma coisa está se expressando de uma forma diferente. Começando pela eleição de um sujeito violento para comandar o país, né? E que está se cercando de outras pessoas que, sei lá, né? Sem entrar aqui no mérito da questão política, que não vem ao caso aqui, mas como a gente olha para o externo, né? E a gente tem que lembrar que a gente de alguma forma sustenta esse estado, né? Somos parte da violência que está no mundo.
E muitas vezes a gente nem está agredindo alguém, né? Mas estamos em desamor consigo mesmos, né? Estamos em estado de conflito consigo mesmos. Isso também é uma forma de violência. Isso significa que você está desconectado do divino. Então, quando a gente pede moksha e quer encaminhar uma pessoa para a luz, né, é bom a gente também buscar se encaminhar para a luz, né, e caminhar em luz, e caminhar na luz. Né. Lembrando que a gente não está só, que as nossas ações repercutem, né, que a gente pode tanto contribuir para que a vida de muitas pessoas seja boa, como temos também a capacidade de fazer o oposto disso. Né. É muito fácil. Historicamente é o que a gente mais faz. Né. E o satsang, ele costuma apenas se dirigir a pessoas que têm um propósito semelhante, um propósito em comum. Né. Então são os doadores de Diksha que se sentem motivados a crescer como seres humanos e ajudar outras pessoas a crescerem também. E o que é o tal do crescimento? O que significa crescer? Significa que, de alguma forma, vamos estar vivendo, né, em estado de unidade. Eu vou reler aqui a postagem a ser contemplada hoje. Falei que ia ler de novo, né? Unidade é um estado de consciência onde aquele que vê, o ver e o que é visto são uma única coisa. Shri Bhagavan, uma única e mesma coisa. Isso é tão legal. Né? Aquele que vê, o ver e o que é visto são uma única coisa. Uma única e mesma coisa. Não há separação, né, entre o ver, o ato de ver, o que é visto. A gente faz uma meditação onde essa frase ela é também contemplada, né, nos processos de iniciação para nós doadores de Diksha. Então é onde a gente explora isso um pouquinho mais. Né. Mas como isso aqui foi publicado hoje, eu me sinto livre para comentar aqui, porque o ver, aquele que vê, o ver e o que é visto, nos sugerem que, e sendo a mesma coisa, né, a mesma e a única coisa, já começam a apontar o que é o estado de unidade, o que é estar desperto. Estar desperto significa que isso que está sendo contemplado se expressa como uma verdade. Né? Como a gente está no satsang, estamos em busca da verdade. Muitas vezes, aquele que vê e o que está sendo visto parecem, né, serem coisas diferentes. A gente acha que é uma coisa e o que a gente está vendo é outra. Especialmente quando a gente olha para outras pessoas. Né? A gente entra no julgamento e quando a gente entra no julgamento a gente estabelece e sustenta a separação, o estado de separatividade. Então eu lembro aqueles que já estão recebendo Diksha há algum tempo, né, que já conhecem a Diksha, ou que ainda virão a conhecê-la, né, que a Diksha significa também, o outro nome dela, é bênção da unidade. Então, quando a gente recebe Diksha, nós somos conduzidos a perceber as coisas de uma outra forma. Somos conduzidos a perceber as coisas como essa contemplação
expressa como sendo uma coisa só. Aquele que vê, o ato de ver, né, e o que é visto são o mesmo e a única e mesma coisa. Isso, a Diksha vai te levando a viver, né? Você começa a ficar ciente e consciente de que o que vê, né? Você mesmo, né? O ver, que é um processo que se dá pelo sentido da visão, também. E aquilo que está sendo visto e percebido pelo ato de olhar, que supostamente está fora de você, são você mesmo, né? Então, quando a gente fala das coisas, quando a gente fala dos outros, quando a gente fala daquilo que a gente observa, a gente deve lembrar que a gente está falando da gente mesmo o tempo todo. Qualquer frase, né, qualquer comentário que a gente faça a respeito de alguma coisa, de alguém, a gente está primeiramente falando de si mesmo, né? Qualquer coisa que você fale, você está falando de você mesmo. Você acha que está falando do outro? Não, você está falando de você mesmo, né? Nós nos projetamos e nos refletimos o tempo todo nos outros. E no momento em que a gente emite um julgamento, nós nos separamos, né? Aí a gente perde a consciência da unidade. O estado de unidade significa que o que vê, o ver e o que está sendo visto são o mesmo. E isso é vivenciado internamente, né? Então, quando você comenta algo que você está vendo, você já sabe, né, que o que você está comentando é algo que você supostamente observa no outro, mas que pertence tão somente a você mesmo, né? Onde você e o outro são a mesma coisa. E isto que percebe que há um outro também faz parte da mesma coisa. É um desafio, né? É um desafio. Porque isso contradiz a forma como nós percebemos a realidade e vai em linha contrária a todo o condicionamento que nós temos de seguir o nosso instinto de sobrevivência. Nós somos condicionados a cuidar de si, né? A competir, a se dar bem, a se dar melhor que o, né? A ganhar do outro. A provar, né, que você é superior de uma maneira. Possivelmente você se sente inferior a tantos e tantas coisas, né? Então você é levado a competir logo cedo, né? A desenvolver talentos, habilidades, estratégias. Toda a nossa criação ela é absolutamente autocentrada, né? Você tem que formar sua personalidade, tem que se formar como um indivíduo. Então todo o nosso condicionamento vai na linha contrária ao que eu estou dizendo aqui, né? Você tem que desenvolver um ego, tem que desenvolver um self, tem que desenvolver uma percepção de si que seja consistente. E você muitas vezes trabalha a vida toda para sustentar isso, né? E se isso, por alguma razão, sofre algum tipo de ameaça, algum tipo de risco de se desmanchar, se socialar, você entra em profundo sofrimento, né? E muitas vezes reage. Esse também é o berço da violência, né? Aí você parte para cima do outro, como maneira de assegurar que você existe. Estou descrevendo aqui um pouco o nascimento da violência, né? E é importante fazê-lo porque, de alguma forma, nós mantemos também esse estado internamente, né? Mesmo sem se dar conta. Mas ele está presente sim. Enquanto você achar que você vê, né, o outro,
né, e que o ato de ver nada mais é do que uma função biológica, né, do seu sistema neuroocular, né, que os olhos estão ligados ao cérebro, né, é a parte externa do cérebro, né, que observa, recebe informação e processa. Então, teminhas para a gente olhar, né, questões para a gente rever. São práticas, né, como eu estava falando aqui no começo. São práticas de observação, de desenvolvimento de uma nova consciência. Né? Eu estou falando sem parar aqui. Lembro que vocês têm o direito de fazer perguntas, né? Tá bem? Estou comentando porque e estou continuando a falar porque não estou vendo nada mais sendo colocado aqui. Já fazem 25 minutos que ninguém escreve nada. Então, o encontro ele precisa, né, das perguntas para expandir também expandir o tema do que está sendo abordado aqui, tá bom? Todos são bem-vindos e toda pergunta é bem-vinda. Sri Bhagavan, ele no início dos anos 80, né, ele tinha uma escola chamada Jivashram. E era uma escola diferente de uma escola comum, né? Era uma escola para crianças, região rural da Índia. E nessa escola, no Jivashram, algumas crianças, boa parte delas, viviam lá internadas, né? Só visitavam suas famílias nas férias ou em certas ocasiões. Então as crianças tinham um convívio muito íntimo, muito próximos de Ama e Bhagavan, né, que eram os diretores dessa escola. E uma das coisas que tinham lá eram umas placas, uns cartazes, né, nos caminhos que levavam de uma sala a outra, que levavam de um prédio a outro. E nessas placas tinham essas frases, né? Então, Bhagavan encontrou nessa época, ele fez uso dessa metodologia, né, de colocar uma frase como essa que eu li aqui hoje, por exemplo. Eu não sei se essa frase foi escrita lá, mas algo semelhante foi, né? E as crianças já eram convidadas desde muito cedo, a ficar atentas sobre essas coisas, né? E não é à toa que a Diksha se manifestou pela primeira vez lá. Entre outros estudantes também se encontrava Krishnaji, filho de Srimad Bhagavan, e quem foi que primeiramente recebeu a presença luminosa, né, em forma de orbe dourado, e se expressou pela Diksha, que começou a ser dada a outras crianças. A Diksha nasceu assim, né? Crianças passando algo para outras crianças, né? E daí nasceu o fenômeno. Então é uma história muito bonita, uma história muito forte, e boa parte das coisas que ocorriam ali ocorriam também porque as crianças eram levadas a contemplar certas coisas que eu acredito que de certa forma as estimulava a já ir olhando, né, para a vida, para a existência de uma forma diferente. Essas crianças depois se tornaram monges, né? Foi criada uma espécie de ordem, daí nasceu a One University. Algumas delas dedicaram aí a sua vida a dar aula, né? E ajudar outras pessoas a viver, encontrar coisas que elas encontraram.
E aí a gente começou a ir para lá. Né? E receber diretamente na fonte essas percepções. Né? Então, quando uma frase dessas é colocada, hoje, a gente lê rapidinho, passa batido, né? Mas é bom, né, lembrar que Sri Bhagavan continua fazendo esforço, né, de nos despertar, de nos levar adiante, de nos conduzir para uma jornada de crescimento espiritual, de expansão em consciência. Por isso que um grupo se dedica a compilar essas frases, a colocar de uma jeito, né, colocar a frase dentro de uma foto, que funciona como símbolo gráfico também. Essa frase eu acho que tem uma espécie de pássaro voando, né? Não sei se é uma pomba, uma águia, um pássaro de asas abertas. E esse pássaro, ele também simboliza, que é um outro aspecto muito bonito do trabalho da Oneness, que a gente deve se mover da visão da minhoca para a visão da águia. Né? A minhoca, ela enxerga poucos dedos adiante do seu nariz, né? Então, num espaço de 1 metro, de 2 metros, quantos metros, né? Uma minhoca vai caminhar? Qual é a percepção da vida, do mundo, dos demais seres, né? Que uma minhoca pode ter? É um ser vivo também, né? E qual é a visão da águia? Então, o despertar em consciência significa desenvolvermos a capacidade da visão da águia. Porque quanto mais do alto a gente olha para uma coisa, mais fácil fica a gente compreender a coisa toda. Né? E que nem quando os astronautas descrevem um deles, né, descreveu a primeira visão da Terra vista lá de cima. Né? Ali era só uma linda bola azul, né? Maravilhosa bola azul. E ali não tem fronteiras, né? Ali não tem o desenho de países, de culturas diferentes. É uma linda bola azul, né? Habitada por seres de todos os tipos, inclusive humanos. Então, quando um cara desses, né, vê o lugar onde vive dessa perspectiva, ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Não tem como. Porque a sua compreensão de quem é você e do que é a sua vida e o que é o lugar onde você vive mudam radicalmente. E a Diksha tem essa função também, de fazer com que você desenvolva a capacidade da visão da águia. E comece a olhar para as coisas de pontos de vista cada vez mais elevados. Comece a ver as coisas como sendo sempre parte de algo só. Né? Que nem o astronauta que via a bola azul e não consegue lá de cima ver fronteiras. Né? Eu acho que a muralha da China dá para ver lá de cima. Né? Mas fronteiras entre países eu acho que não. Né? Mesmo porque elas não existem. Elas são ilusórias. Mas a gente cria fronteiras aqui mesmo, na nossa vida, né? E elas são bem palpáveis, elas são bem visíveis, né? E a gente vive de acordo com elas, em vários aspectos. A Diksha vai começando a Diksha vai possibilitando a você o acesso a uma nova percepção das coisas. Tá? Ela começa removendo condicionamentos da visão. Então essa frase também me lembrou isso. Né? Aquele que vê o ver e o que está sendo visto são tão somente a mesma coisa. Né? É tudo a mesma coisa, é uma coisa só.
E é a mesma coisa. Eu estou dedicando esse conto para a contemplação dessa frase. E eu lembro que a gente tem essa proposta, né, no satsang de ver mais, né? De ver mais. Semana passada, ou retrasada, eu falei, né, sobre ver, que ver é ser livre, que é uma outra frase importante de Sri Bhagavan, né, que nos aponta para a mesma coisa. A Awareness sempre nos convida a ver, que é um jeito de descrever o crescimento em consciência, o crescimento em percepção, né? Ver significa que a gente está percebendo o que não percebia antes. Não é só com os olhos, né? A gente está vendo o que não via antes. A gente está adquirindo consciência de algo maior, de algo mais, o que inclui a nós mesmos, né? Ter mais consciência de quem você é. Que esse é um questionamento que deve nortear a nossa vida, né? Buscar essa resposta. Quem é você? O que é você? Quem é que vê? Né? O que vê e o que está sendo visto. Mas quem é que vê? Né? É uma questão importante. Já vai nos dando um direcionamento. Para onde que eu vou, né? Começa descobrindo quem é que vê, o que vê e o que está sendo visto. Emendando com o ensinamento anterior, né? Ver é ser livre. Ou seja, quanto mais a gente vê, mais livres estamos. Porque não é mais um ver, não é o enxergar, né? Enxergar é outra coisa. É um ver que vem da percepção, onde o que está vendo e o que está sendo visto são percebidos como a mesma coisa. Tudo que você sabe de si, você passa a saber do outro também, e vice-versa. Tudo que você sabe do outro faz parte de você. Tudo que você vê no outro é seu. Não só como um fenômeno da projeção, né? Mas por uma constatação de que o que você está vendo no outro te pertence e que você e o outro são intrinsecamente o mesmo. Então é isso, queridos. Estou encerrando o encontro aqui. Vou me preparar para a Awareness Meditation. Vocês estão me devendo um monte de perguntas que não fizeram. Gratidão, Cíntia, pela sua pergunta. Única pergunta, né? Que me deu a chance aí de comentar várias coisas que são muito bonitas. Eu vou preparar para se prepare também, façam um uso da presença que se manifesta na Awareness Meditation para deixar essas coisas que a gente comentou aqui se tornarem mais reais, verdadeiras e parte de vocês também. Gratidão pela presença. Namastê. Até daqui a pouco.